Olá, muito boa tarde para você ligado aqui no canal 523 da Roma Cabo, no nosso portal Roma News, mais um Esporte Roma News no ar. Hoje para falarmos sobre uma variedade aí de esportes que acontecem aqui no estado do Pará. Hoje tem automobilismo, tem ginástica artística, tem futebol, vamos falar de Leão, de Papão, do futebol internacional, de bons e maus exemplos que a gente acompanha no esporte. E para começar o programa de hoje, olha, a gente vai falar do futebol que acontece aqui na capital paraense. Hoje tem Papão em ação, hoje sexta-feira, o Paysandu buscando sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, enfrenta a equipe do Goiás, o Paysandu que está em 17º lugar na segundona, encarando o vice-líder da competição, 7h15 da noite, lá no estádio da Curuzu. Um empate, ou preferencialmente uma vitória, tiram o Paysandu de uma situação bem complicada nesse campeonato. O Papão que luta para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente tem aqui a escalação do Paysandu, uma provável escalação para hoje. O Paysandu deve ir a campo com Renan Rocha, Maicon Silva, Perema, Fernando Timbó e Diego Matos, o Nando Carandina, o William e o Pedro Carmona, o Claudinho, o Mike e o Hugo Almeida. Tá aí então o Papão do técnico João Brigatti brigando com respeito ao trocadilho para escapar do Z4 da segundona. E amanhã tem Remo e Tunaluso Brasileira, isso mesmo, amistoso. O Remo que está sem calendário até o ano que vem, enfrenta a Tunaluso Brasileira no amistoso preparatório da Tuna para a segundinha, que começa no próximo dia 6 para a Lusa. A Tuna que encara o Atlético Acreano, 4 da tarde neste sábado. Portanto, Tunaluso Brasileira e também o Clube do Remo se enfrentando. Um programa legal aí para a família, para você levar o seu filho, sua esposa, sem violência, é claro, nesse clássico do futebol paraense. O último jogo entre Tuna e Remo, para que você tenha uma ideia, numa partida oficial, aconteceu em 2014, faz muito tempo, foi lá no Mangueirão, Remo e Tuna voltando, portanto, a se enfrentar. E o Esporte Roma News traz um pouquinho de handebol agora para vocês. O Remo com uma equipe tinindo, olha, no sub-21, na equipe principal, no adulto, no juvenil, no infantil. O Remo vem arrebentando nessa modalidade, o handebol, e o nosso repórter Alexandre Alencar esteve acompanhando essa movimentação do Clube do Remo para continuar fazendo bonito no handebol. Portanto, acompanhe a reportagem do Alexandre. Viver do esporte amador é uma tarefa difícil, ainda mais aqui no Pará. Por isso que os atletas de handebol do Clube do Remo contam com uma grande ajuda. Depois de quase 20 anos no esporte amador, o Mel sabe muito bem como orientar essa galera. É o amor que eles têm por esse esporte, por essa modalidade. Para mim não é fácil, mas também não é difícil desenvolver, porque tem a colaboração deles. Eles fazem o que eles gostam, eles fazem porque tem amor pelo handebol. E é só isso que a gente consegue, com isso que a gente consegue desenvolver, entendeu? Sem isso a gente não ia conseguir, porque não tem um recurso, os atletas não recebem salário para estarem jogando. Como eu falei, é um trabalho ainda amador, mas beirando a parte estrutural profissional, a gente procura isso. E por ser amador, todos os jogadores têm outras ocupações durante o dia. Eles trabalham, estudam e de noite vêm aqui para o ginásio Serra Freire para treinar. É o caso do Anderson, que é o artilheiro do time na temporada. De manhã eu acordo cedo, né, que é para atender o projeto Ideias, que é da professora Nilce, né, que a Nani deu, que é mais ou menos trabalho com a terceira idade da aula de hidroginástica. E à tarde vou para a faculdade, né, e logo após isso só dá um tempo de passar em casa, pegar a roupa do treino e vir para o Remo treinar. E acredite se quiser, o amor pelo handebol é tão grande que tem até bicolor vestindo a camisa do Remo para poder continuar treinando, né, Bruno? Não impede nada não.
O amor pelo esporte, pelo handebol, é maior, ultrapassa isso, dessa paixão. É claro que a paixão é grande também, mas porém o handebol fala mais alto. É isso que a gente gosta de fazer, é isso que a gente faz de coração, né? E por que seguir na carreira mesmo com tantas dificuldades? O Rafael explica. Olha, vivenciar é uma das coisas mais maravilhosas que tem para o ser humano, né? Agora, sobreviver é meio difícil, porque o esporte amador não dá nenhum retorno financeiro, mas o bem físico, saúde, mental, é fora de série. Então, assim, todo esse tempo que eu venho com o professor Mel é uma das experiências mais incríveis do mundo. O handebol é um esporte mais dinâmico que eu conheço, então, até hoje, é o que me faz bem. Se não fosse esse amor, com certeza absoluta, eles não estariam aqui depois de um dia de labuta, de estudo, quem estuda, de trabalho, quem trabalha, pega trânsito, vem pra cá, nosso treino termina tarde, a gente sai daqui, vai pra casa tarde, chega em casa para no outro dia acordar cedo de manhã para começar tudo de novo. Agora, a maior recompensa que a gente tem e que o atleta tem é quando a gente faz o trabalho é bem feito, o trabalho sério, e a gente consegue chegar nas competições e consegue galgar um título, ficar entre os melhores da competição. Isso aí é o que traduz todo um processo, todo um trabalho, é o que fica na cabeça de cada um. Se a gente trabalhar cada vez mais forte, obviamente que cada vez mais a gente vai estar nas finais das competições. Tá certo, essa foi a reportagem então do Alexandre Alencar mostrando que o Remo vai muito bem, obrigado, no handebol. Mandando aqui o nosso abraço para o Alexandre, para a mãezinha dele, que não está muito bem, ele está acompanhando ela numa situação um pouquinho delicada no hospital, mas ela vai ficar bem, Alexandre, a gente está aqui orando pela sua mãezinha. E na próxima sexta-feira a gente tem aqui o Alexandre comentando futebol internacional, regional, batendo aquele papo bem gostoso com a gente aqui no Esporte Roma News. Eu cumprimento agora já meu amigo aqui, o Augusto Santin. Tudo bem, Augusto? Tudo bom, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Tá certo. Augusto Santin, para quem está chegando agora aqui no canal 523 da Roma Cabo, no portal Roma News, ele é piloto de Fórmula V. E o que é Fórmula V, Santin? É uma fórmula, né? O Fórmula é um carro de corrida, né? Nós temos os monopostos, que são as fórmulas, temos o turismo, que são os carros de turismo, de Stock Car, né? E a Fórmula V, ela vem logo depois do kart, é uma fórmula com carros 1.6, já é motor de carro de rua, é o Fórmula V, criado nos anos 60, que foi evoluindo. A gente tem algumas imagens para ilustrar o que é a Fórmula V e como o Augusto Santin vem mandando muito bem nesse esporte, lá em São Paulo, ele que conquistou um primeiro lugar. A gente tem aqui imagens, vai mostrar exatamente no telão aqui, Santin. Esse é o momento em que você conquista a primeira vitória na categoria? Então, sim, minha primeira vitória na categoria, a primeira vitória em Interlagos, né? Que tinha que ser no templo sagrado do automobilismo. Todos nós que somos apaixonados por automobilismo sonhamos em vencer Interlagos. Aqui é um momento de uma câmera on-board que fica no volante filmando as minhas reações de piloto. E aí essa é a equipe comemorando comigo, batendo no capacete. E foi um você momento bem legal. conseguiu essa vitória te colocando entre os melhores, Santin, do Campeonato Paulista e de outra competição que também acontece em São Paulo. A gente percebe exatamente nesse momento aqui no telão a tua ultrapassagem, conquistando essa primeira vitória que para o Pará é importante pra caramba, né? Sim, a gente acredita que tenha sido a primeira vitória de um paraense correndo em Fórmula em Interlagos, né? Eu vinha disputando em terceiro lugar, já estava ficando de noite lá em Interlagos, 6h15 da tarde mais ou menos, e eu consegui pegar um vácuo duplo dos dois primeiros e passar os dois a 0,08 milésimos de segundo, que também é uma distância muito pequena. Você está subindo, a gente percebe pela curva, Santin, vai voltando aqui, as imagens vão ficar passando, e você ultrapassa os dois concorrentes lá onde o Massa perdeu o título em 2008, né? Então, na subida do café que a gente chama, é onde a gente consegue pegar o vácuo. Lá foi que ele perdeu naquela troca na ultrapassagem com o Timo Glock, né? E lá a gente já sabe, tem que ter uma estratégia de
subir atrás e chegar na frente. Então foi mais ou menos o que a gente fez. Eu vou pegar aqui para a gente mostrar, claro, numa vitória como essa, você fica eternizado porque recebe um troféu. E a gente tem aqui o teu troféu de primeiro lugar, vou me aproximar aqui para pegar. Olha só, o troféu do Santin de primeiro colocado na Fórmula V. Está escrito aqui Campeonato Paulista de Automobilismo, Fórmula V, primeiro lugar, Interlagos, primeiro e 2 de setembro de 2018. Isso. Esse troféu é aquele para ficar na prateleira, para guardar para neto, para bisneto, eternizando a tua participação lá, né, Santin? Sim, entra para minha história pessoal, né? E tentando levar também para a história de um piloto paraense correndo lá fora, que é muito difícil chegar, isso a gente tenta sempre dizer, porque a gente não tem onde treinar, a gente treina às vezes num simulador ou numa pista de kart, que hoje é diferente do que a gente vem fazendo. Então, é difícil a gente chegar e buscar treina na véspera da corrida, classifica no dia da corrida, corre, não tem um tempo de pista, né? Então tem que ser na Tem que vontade ser na também. raça, Na né? raça, é. E como é que está hoje o Santin na Fórmula V lá em São Paulo? Você tem possibilidade não mais de conquistar o título da competição, mas está disputando para ficar entre os 3 primeiros, o que vai ser um marco para o automobilismo paraense, né? Já que muitos pilotos saem daqui e acabam esbarrando na falta de patrocínio e não conseguem um lugar ao sol nesse esporte, né? Sim, eu estou disputando 2 campeonatos, que é o Campeonato Paulista em Interlagos e a Copa SCPA em Piracicaba. Piracicaba a gente pode chegar ainda no vice-campeonato, São Paulo também entre segundo e terceiro, dependendo da combinação de resultados das próximas 2 etapas. Então a gente está na guerra, está na frente e agora sempre buscando apoio, levando o nome do Pará, das empresas que me apoiam, para eu poder conseguir chegar, porque é um esporte que demanda um pouco de capital também, né? Então precisa de apoio. A gente tem, eu vou devolver aqui, está aqui mostrando aqui o troféu do Santin, o capacete utilizado por ele lá, né, que é todo estilizado, né, Santin? A gente percebe que lembra muito da família Fittipaldi, esse teu capacete aí com as cores laranja, azul. Uma mistura também do que o Rubinho usava, tem esse azul aqui para combinar e uma estrelinha do Pará bem aqui. Nós temos a bandeira do Pará dos 2 lados. As cores eu tenho que confessar que sou fã incondicional do Rubinho. Certo. Então eu também utilizei umas cores do Rubinho por tudo que ele fez no automobilismo. Não foi campeão na Fórmula 1 por diversos fatores às vezes políticos também, né, que ele não pôde ser campeão, mas em todas as categorias ele foi campeão. Aqui a gente leva a nossa bandeira do estado do Pará com muito orgulho, que é onde eu não sou paraense, sou paranaense, mas moro aqui há 35 anos. Que nem um e outro, né, que nasceu Exatamente, na Bahia, sim, mas é o mesmo veio pra caso. A gente foi adotado, a gente não adota o Estado, a gente foi adotado pelo Estado. Hoje eu já fui adotado até pelo pessoal que me acompanha, que torce por mim, amigos e todo mundo ao redor, né? Então, o capacete é a identidade do piloto. Então, a gente leva a bandeirinha do Pará dos 2 lados, as cores que a gente gosta, os nossos patrocinadores. Isso aqui é a imagem do piloto. E, Santin, quais são as tuas projeções, assim, imaginando o automobilismo paraense numa ascendente, pilotos querendo conquistar o seu lugar ao sol? Você tem 45 anos, já não é mais nenhum garoto, né? Não, é verdade. Mas certamente serve de estímulo para quem quer praticar esse esporte de forma saudável e pretende ingressar no esporte que também requer um aporte financeiro que é para poucos, né? Sim, é difícil, é bem difícil. Bom, eu quero mostrar, assim, aqui, principalmente para o Pará, que é carente, às vezes, de vários esportes, que através do esporte você tem uma inclusão social, isso é a prioridade do esporte em qualquer área esportiva. Mas, através do esporte, motivar crianças, jovens, que queiram praticar o esporte automobilismo, no meu caso, começar no kart. Então, eu quero ser um exemplo para eles. Olha, ele chegou, então eu também posso chegar. Ele conseguiu chegar lá em São Paulo, ele conseguiu ir em outro lugar. Eu quero chegar um pouco mais acima também da Fórmula V, logicamente. Apesar da minha idade, a gente tem espaço em outras categorias nacionais. A gente tem a Stock Car, que seria o top, mas a gente tem a Fórmula Truck, né? Quem sabe alguma coisa não pode aparecer e a gente representando o Pará numa outra categoria, ou mesmo na Fórmula V, porque o meu objetivo ainda é ser campeão Fórmula V 2019. E o primeiro passo já foi dado. E quem te vê com essa camisa do Remo pensa, mas o que o Remo tem a ver com a Fórmula V? Então, é que você leva o nome do clube do Remo, né, nesse esporte, no seu carro, é o Expresso 33, Expresso 33. que é alusivo àquele tabu do Remo sobre o Paysandu, 33 jogos de invencibilidade. Hoje você é o Leão na Fórmula V. Sim, eu sou o piloto do Leão, né? E a gente leva também, tentar trazer vitórias para essa nação azul que é apaixonada pelo time. Então a gente tem uma ferramenta de marketing que é o carro piloto do Leão, né? E aí a gente também conta com o apoio das pessoas que são apaixonadas pelo Leão para ajudar
a gente a chegar lá em cima. Antes da gente ir se despedindo, o que o Augusto faz quando ele não está treinando? Porque a gente sabe que não dá para viver só do automobilismo, no teu caso. Você tem uma profissão, vem trabalhando com o quê? O que você faz para poder chegar forte aí no automobilismo? Nas horas vagas a gente trabalha, né? Não, eu tenho um pequeno restaurante e eu trabalho com a minha família no restaurante todos os dias, normalmente, eu e minha esposa. Trabalho normalmente no restaurante de segunda a sexta. E aí, quem tem restaurante, certamente tem que controlar, né? Tem um não probleminha. Comer muito, para não deixar para conseguir entrar no cockpit, né? Porque tem tudo isso, né? Você não pode comer muito. Não, pois é. Nós temos essa briga eterna de peso. Eu não escondo de ninguém. Eu tenho que fazer, eu faço academia, treinamentos, tenho apoio de academia também que me apoia, né? Para o treinamento é muito importante. Mas eu tenho um problema com a balança e com a comidinha, aquela batatinha frita, aquela coisinha que provoca. É difícil de controlar. Chocolate. Bacana, Augusto. Hoje você tem ainda quantas etapas para disputar no campeonato de Fórmula V? Como é que está a tua prospecção agora já para o final da temporada? Tá, eu tenho Piracicaba, que é a Copa SCPA, que é um autódromo esse que está mostrando nas imagens, né? Dia 19, 20 e 21 de outubro é a última etapa, onde eu posso chegar até ser vice-campeão. Então vamos torcer lá pelo piloto do Leão, né? Chegar lá. Depois eu tenho Interlagos, dia 23 de dezembro, a final também. Então são mais 2 etapas finais em Interlagos e Piracicaba, fechando o ano. Para a gente finalizar, como é que tu vê o Brasil hoje na Fórmula 1? A gente sabe que a Fórmula 1 é a paixão de muitos brasileiros ainda, que viram Ayrton Senna, recentemente o Rubinho e o Felipe Massa. A gente pode ter um brasileiro campeão futuramente na Fórmula 1? Você acredita nisso? Bom, estamos sem piloto lá. Agora, a bola da vez seria o Sérgio Sete Câmara, né, que vem se destacando muito. Nós tínhamos o Felipe Nasser, que é um piloto sensacional, eu conheci ele pessoalmente, mas também não teve mais oportunidades na Fórmula 1 por questões financeiras, por questões de patrocínio. Está se destacando nos Estados Unidos. Então agora a gente tem que esperar um novo talento surgir. E aí vem do trabalho de base que tem que ser feito pelas confederações, pelas federações, começando no kart e aí trabalho de base de pilotos. A partir dele, mas vai demorar. Vai demorar. Tá certo, Santinho. Muito obrigado pela tua presença aqui no nosso Esporte Roma News. Certamente a gente te chama em outra oportunidade para falar de mais vitórias na Fórmula V. Se Deus quiser, estaremos aqui. Tá certo, Santinho. Obrigado. E a gente vai continuando com o nosso Esporte Roma News, agora com uma reportagem muito especial. A nossa repórter Vitória foi lá no Clube do Remo mais uma vez mostrar uma atleta que vem se destacando entre os meninos. Ela brilha no futsal e a Vitória conta essa história pra gente a partir de agora. Olhando de longe, parece ser só mais um treino de futsal juvenil. Mas basta prestar um pouco mais de atenção para ver que esse não é um time comum. Já percebeu? Isso mesmo que você está vendo. Giovana Malheiros é a única menina do time. Filha do ex-jogador Rodrigo Bora, a atleta mostra que herdou o talento do pai. O meu pai é jogador de futebol, ele jogou no Remo também, aí eu peguei a inspiração dele, sempre ele via jogar, meu irmão também, aí eu sempre via ele jogar, então aí eu sempre tive esse meio no futebol, aí veio a oportunidade também, aí eu vim jogar. Eu vi ali que tu treinas só com meninos e eu queria saber como é isso pra ti. É uma experiência nova também, eles me respeitam muito, mas tem aquela dificuldade também, mas é bom também, eu acho. A gente aprende mais, a gente evolui mais, a gente ganha mais experiência também. Pois é, na verdade primeiro veio o irmão, né? E depois o pai viu ela brincando, tudinho aí, e trouxe pra cá, né? O nosso treinador Neto dá uma avaliada e aqui ficou. Hoje aí ela é de umas meninas aqui que joga meio dos meninos aí com uma grande desenvoltura, né? E tem o seu espaço conquistado por ela aqui, campeão já várias vezes nas categorias aqui, ela é um sucesso total aqui. E não é só o diretor que reconhece o talento de Giovana, não. Tem colega de treino que afirma com todas as letras. O futebol feminino é muito bom, o que eu acho. Às vezes eu acho que ela tem até mais força que o menino. E para finalizar, eu queria saber o que o futsal significa na tua vida? É uma coisa muito importante, pretendo seguir essa carreira também e é muito importante, eu amo muito.
Bacana ver a Giovana arrebentando no futsal. Lembrando, todo mundo sabe aí que acompanha o futebol profissional, temos uma jogadora paraense lá de Ananindeua, que até hoje eleva o nome do Brasil no esporte, a Formiga. E quem sabe a Giovana não chegue ao patamar de uma Formiga, consiga chegar a uma seleção brasileira. A Giovana, que é filha do Rodrigo e está arrebentando no futsal do Leão Azul de Antônio Baena. Agora eu estou cercado aqui de dois grandes atletas da ginástica artística e aeróbica aqui do estado do Pará. Vou cumprimentar aqui da esquerda para a direita o Maurício. Tudo bem, Maurício? Maurício Santos, ginasta e técnico dessa modalidade. Mário Nunes, tudo bem, Mário? A gente está exibindo aqui, não se espantem, são apresentações tanto do Maurício quanto do Mário, né, arrebentando na ginástica. E eu vou perguntar primeiro para o técnico, o que vocês vêm fazendo pela ginástica artística do Pará? Vocês hoje fazem parte da elite dessa modalidade, conseguiram excelentes colocações. Esse troféu que você tem na mão aqui, Maurício, é de vice-campeão de uma das etapas da ginástica que acontece em todo o Brasil e vocês já fazem parte da seleção brasileira, não é isso, Maurício? Isso. A nossa participação, tanto na ginástica artística quanto na ginástica aeróbica, vem agregando muito valor, né, ao esporte paraense. Então, são 10 anos de muito trabalho que a gente fechei com o Mário para a gente treinar e evoluir pelas duas modalidades. Hoje vocês treinam num centro de excelência que fica localizado no bairro de Canudos, aqui na periferia da capital paraense. Muitas crianças vão até lá, né? E o esporte consegue fazer essa ressocialização, a inclusão, vai passando por várias etapas de transformação social. E vocês fazem parte disso. Que medalha é essa no teu peito que serve de estímulo para aquela criançada que vai lá no centro de treinamentos, Maurício? Essa medalha aqui, ela representa, foi a minha terceiro colocado geral na categoria individual masculino. No último brasileiro, na última etapa? Não, do ano passado. Do ano passado. Do ano passado. E onde a equipe ficou em terceiro lugar geral na ginástica aeróbica. E essas imagens que a gente está mostrando aqui atrás, Mário, é um esporte que exige muita concentração. A gente vê que o Mário tem aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 medalhas. Vocês começam a trabalhar, o resultado acaba sendo uma consequência do trabalho de vocês. Como é que está o teu trabalho hoje na ginástica, Mário? E qual é a medalha mais recente dessas que você tem no peito aqui? Essa daqui, que é de primeiro lugar no Torneio Nacional de Ginástica Artística. E eu tenho essa daqui que foi no Campeonato Internacional Pan-Americano de Ginástica Aeróbica na Colômbia. O meu trabalho na ginástica artística e aeróbica, ele é um trabalho que a gente já vem se preparando para os resultados de hoje, a gente já se preparou um tempo atrás e hoje a gente já vem treinando, focando nos possíveis resultados futuros, que são Copas do Mundo, que a gente vai ter ano que vem, Campeonato Mundial e Pan-Americano, Sul-Americano, permanecer na elite do Brasil. Para muitos, Maurício e também Mário, a gente lembra logo da Daiane dos Santos, lembra da Hipólito, vai passando pelo Zanetti, que foi nosso medalhista de ouro nas últimas Olimpíadas. O Brasil, ele está em evidência na ginástica. A gente percebe que o esporte brasileiro, quando se fala em ginástica, a referência já passa a ser não só os Estados Unidos, a China, a Rússia. O Brasil aparece como referência. Não é um sonho distante para vocês chegar numa Olimpíada, não, né? A gente vem trabalhando para chegar nesse alto nível. Então, os treinos que a gente faz, eles são programados para chegar nessa competição mais importante, as avaliações em campeonatos, em treinamentos, e para chegar onde o atleta profissional almeja, que é a Olimpíada, que é um campeonato mundial, que são os campeonatos onde participam os melhores do mundo. E certamente, Maurício, você como técnico e atleta tem um trabalho dobrado, não deve ser fácil ter que treinar o amigo Mário aqui e, além disso, ter que competir. Como é que você consegue se dividir nessas tarefas? É muito difícil, a gente tem que estabelecer prioridades. Então, tem competição que eu participo, tem competição que eu não participo. Esse ano foi um ano muito difícil, um ano onde a gente conseguiu chegar na elite mundial da ginástica aeróbica, que é uma das 7 modalidades da ginástica. Então, o trabalho foi muito intenso. Então, estar na elite da ginástica aeróbica
muito complicado, porque você tem que agregar vários fatores e você tem que trabalhar incansavelmente para quando chegar no momento você conseguir o melhor resultado. E como é que vem acontecendo, Mário e Maurício, o trabalho com a criançada? A gente percebe que tem atletas da ginástica que já são medalhistas olímpicos com 15 anos, com 14 anos. É um esporte precoce, digamos assim, mas que precisa exatamente por isso ser trabalhado desde, às vezes, 4, 5 anos. Já começa a se trabalhar a ginástica para um pai, uma mãe que está nos acompanhando aí no canal 523 da Roma Cabo, que imagina que seu filho que começa a fazer aquelas estripulias na sala, podem praticar a ginástica. É possível já desde pequenininhos, fazendo o acompanhamento correto? Sim, a partir dos 4 anos é importante começar a levar a criança para a criança adquirir habilidade que exige na ginástica, a coordenação motora, pivô de comando. E quanto menor for a criança, mais facilidade ela vai ter para chegar no alto rendimento. Quanto mais tarde, mais trabalho ela vai ter que ter, não que seja impossível, mas a preferência dos técnicos e dos clubes são crianças entre 5 a 6, 7 anos. Começaste com que idade? Eu comecei um pouco tarde, eu comecei com 13 anos. Com 13, hoje tu estás? Hoje eu estou com 22. Com 22 anos. Então eu tive que correr muito contra o tempo. Até hoje eu treino muito, treino redobrado, treino de tarde, treino nos finais de semana, de manhã, à noite, para tentar chegar no resultado final. E o Maurício, falando da idade, começando cedo, tem idade para competir em alto nível, para que você comece e tenha a possibilidade de competir em alto nível. Mas é sempre bom destacar que na ginástica as responsabilidades vêm muito cedo para quem começa a praticar, E a exigência de muitas horas de treinamento. Para vocês que lidam com adolescentes, com crianças, tem que estudar também. Não pode perder o olhar dos estudos, porque infelizmente no Brasil não dá para viver só do esporte muitas vezes, né, Maurício? Um dos compromissos que a gente sempre cobra é o estudo em primeiro lugar. Então a criança ela tem que ter essa responsabilidade em casa e na escola, que ela tem que estudar. Então tem que tirar boa nota para poder viajar. Se não tem um bom resultado escolar, ela não é permitido que ela permaneça ou continue no esporte. Então tem que conciliar esses dois fatores. Bacana, muito legal ter vocês aqui. Mário, muito obrigado. Que você venha outras vezes com mais medalhas. A gente torce por isso. Maurício, obrigado também. Agora, antes de encerrar o programa, eu quero que vocês fiquem aqui. Eu vou falar de futebol internacional, futebol nacional, e a gente vai ter 2 exemplos para mostrar aqui no telão. E eu gostaria que vocês nos acompanhassem. Primeiro a gente vai falar do futebol nacional, que esse final de semana tem aí algumas rodadas pelo Campeonato Brasileiro. Teremos jogos decisivos no Brasileirão nesse momento, já que a classificação do campeonato, olha só, o São Paulo lá na Série A está em primeiro lugar com 51 pontos e o 5º colocado tem 47, são 4 pontinhos de diferença. O Fluminense joga contra o Grêmio, o Bahia contra o Flamengo, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, o Botafogo pega o São Paulo e o Internacional encara o Vitória. Dependendo do resultado aí dessas partidas, a gente pode ter uma reviravolta na classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Pelo futebol internacional, o Marcelo, jogador lateral do Real Madrid, teve aí uma lesão, não vai poder enfrentar o Atlético de Madrid no clássico desse final de semana. E olha, tem uma polêmica rolando no Manchester United. Muitos jogadores pedindo a cabeça do técnico José Mourinho, uma confusãozinha rolando por lá. Enfim, a gente dá um balanço também do futebol nacional e internacional. E falando disso, a gente vai mostrar aqui no nosso telão, antes de encerrar, 2 exemplos. Um negativo e um positivo, coisas que aconteceram durante essa semana no futebol nacional e internacional. O primeiro exemplo, e eu peço para que você arrede aqui para a gente mostrar no telão, é esse aqui, olha só. O jogador do Cruzeiro, o Sassá, dá um soco no jogador do Palmeiras, no Mike. Confusão depois da semifinal da Copa do Brasil, um exemplo negativo para o esporte. Jogo que termina com violência, com pancadaria. E a gente vai mostrar o bom exemplo. O menino Neymar, que não foi muito bem na Copa do Mundo, mas que certamente, depois do que a gente vai ver exatamente agora, ele passa a ser visto com outros olhos. Ele vai saindo, olha só. Rennes e Paris Saint-Germain, tá aí o Neymar saindo, aí vem o garotinho e abraça o Neymar.
que esse garotinho está querendo? Está querendo a camisa do seu ídolo, está querendo, né, um carinho, um abraço, a torcida começa a aplaudir. O Neymar vai saindo com ele de campo. Vocês viram essa imagem? Chegaram a acompanhar? E o que o Neymar faz? Olha só. Quando um jogo para um atleta como o Neymar, 90 minutos ali, já no final do segundo tempo, ele tira a camisa e dá para o garotinho. Um bom exemplo e um exemplo negativo para a gente refletir nesse final de semana. Chamo vocês de volta aqui para a gente encerrar o nosso Esporte Roma News. Muito obrigado mais uma vez ao Mário, obrigado ao Maurício. Vocês ficam com um bom exemplo ou com um mau exemplo? Bom exemplo. Um bom exemplo. Que seja assim no esporte, para a gente divulgar boas ações, para que a gente esteja sempre numa situação favorável e o esporte alcance o seu grande objetivo, que é dar e levar alegria às pessoas. A gente volta na semana que vem com mais Esporte Roma News, aqui no canal 523 da Roma Cabo e no portal Roma News, romanews.com.br. Voltamos na semana que vem. Um abraço e bom final de semana para vocês.